e se acomodar é pedir para fracassar, né? Então a gente precisa o tempo inteiro aprender novas técnicas, entender o que está acontecendo, entender o comportamento das pessoas, entender o mercado, para garantir que a gente consiga se manter relevante nesses próximos anos, né? Bom, eu sou o André Siqueira, sou um dos cofundadores da Resultados Digitais. Toquei a área de marketing, aí fui o head de marketing por 7 anos. Depois saí para tocar um projeto novo na RD, uma nova unidade de negócios, que é a RD University. Desde pequeno eu me considero já empreendedor, né? Minha família tinha um sítio, eu pegava os ovos das galinhas, ia vender para os vizinhos. Depois minha mãe tinha loja, eu vinha aqui, comprava chaveirinho do Pokémon, vendia para os colegas na escola, então sempre tive um pouco dessa veia de vendas, de empreendedorismo e com o tempo isso foi se profissionalizando, né? Então quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, comecei a trabalhar na loja dos meus pais com frequência, depois fui fazer a faculdade, entrei na Federal de Santa Catarina, fui morar em Floripa e lá eu comecei a ter contato com o ambiente mais profissional de fato, então comecei a trabalhar com vendas de vagas de intercambistas em empresas. Foi quando eu entrei no setor de tecnologia de Floripa, comecei a visitar várias empresas lá, comecei a conhecer melhor as dores. Logo na sequência, entrei na Praesto, que era uma empresa que fazia aplicativos e sites para celular muito antes do iPhone, do Android, então era uma coisa ainda começando a crescer, começando a ganhar foco. E foi na Praesto que a gente descobriu um pouco melhor o que poderia ser o inbound marketing, uma estratégia de marketing digital efetiva. A gente começou a fazer marketing sem muitos recursos, sem muito orçamento, viu que dava certo, mas que não era fácil, que a gente precisava integrar diferentes ferramentas, diferentes plataformas e que a maioria das pequenas e médias no Brasil, elas não tinham nem as ferramentas, nem o conhecimento para fazer isso acontecer. E daí surgiu a ideia de começar de fato a Resultados Digitais. Então me juntei com 4 outras pessoas que também trabalharam na Praesto e disso a gente começou a fazer os primeiros testes, as primeiras ideias foram para o ar para a gente validar o negócio e de lá para cá tem sido uma trajetória super legal. A RD já captou 4 rodadas de investimento, o maior SaaS da América Latina. Tem mais de 750 funcionários hoje, 13 mil clientes e acho que essa história rende vários aprendizados aí. Eu recebo com bastante frequência perguntas sobre o ponto de virada e eu gosto muito de uma frase do Guga Kirten no Day One da Endeavor, que é Day One é todo dia, o dia da virada é todo dia. Não teve um ponto de descoberta que a gente fez que impactou todo o resto. Foram vários pontos de forma contínua. Então a gente fez um desafio uma vez no RD Summit que você melhorar 10% mês a mês, você melhora 30 vezes em 3 anos, justamente pelo efeito exponencial. Então a gente busca basicamente isso, é não encontrar o grande gatilho que vai mudar tudo do dia para a noite, mas como eu encontro os pequenos ajustes, as pequenas melhorias que no longo prazo vão fazer a diferença para o negócio. Eu acho que a RD ela permitiu que diversas pequenas e médias empresas descobrissem o tamanho da oportunidade que é fazer um marketing digital bem feito e que impacta em vendas. Então a gente trabalhou muito com conteúdo gratuito, conteúdo com os nossos eventos, com enfim, diferentes formatos para que as pessoas entendessem isso e a gente ofereceu uma ferramenta que ajudasse a colocar na prática. Então hoje esses 13 mil clientes estão crescendo, gerando resultados, contratando mais gente, fazendo a coisa acontecer de uma forma que eles não enxergavam antes, né? A gente tem casos super legais de gente que estava andando de lado, que tinha um negócio que estava há anos investindo, tentando crescer e não saía do lugar e que quando encontraram uma metodologia certa, uma ferramenta adequada para colocar esses processos em ordem, conseguiram encontrar um canal de crescimento para a empresa e gerar cada vez mais receita. É muito difícil a gente prever como as coisas vão ser, mas dá para prever como elas não vão ser, né? A gente não volta para um mercado estático, com poucas mudanças, com uma previsibilidade clara do que está acontecendo. A gente não volta para um mercado em que um líder podia sentar no produto e achar que estava tudo resolvido. A gente vê pessoas, empresas novas surgindo a todo momento, marketing surgindo, mudando o tempo inteiro. A gente vê novos canais aparecendo
canais que funcionavam deixando de funcionar e deixando de performar bem. Então é um mundo, para resumir em uma frase, muito dinâmico. E se acomodar é pedir para fracassar, né? Então a gente precisa o tempo inteiro aprender novas técnicas, entender o que está acontecendo, entender o comportamento das pessoas, entender o mercado, para garantir que a gente consiga se manter relevante nesses próximos anos, né? Um bom profissional hoje, ele sabe equalizar muito bem a arte e a ciência, né? A gente tem visto um mundo, especialmente o marketing, ficando cada vez mais engenheiro, então cada vez mais dados, cada vez mais processos, cada vez mais ferramentas, e a gente tem que dominar isso. Mas a partir do momento em que a gente domina isso, eu preciso também encontrar os meus diferenciais, eu preciso descobrir o que eu sou diferente. E aí é a hora que entra a parte da arte, da estratégia, do saber quando colocar a minha personalidade, quando colocar as minhas características. Então, os profissionais precisam se preparar muito bem para conseguir usar um pouquinho de cada uma das duas coisas. Saber ter a sua personalidade, o seu jeito, mas também conseguir usar o que a gente tem de melhor hoje em termos de metodologia, de ferramenta, de dados, enfim, de recursos que a gente tem disponíveis hoje. Acho que o CMO de hoje ele tem alguns papéis diferentes, tem um lado muito forte de entender mercado, entender tendências, entender o que está acontecendo para poder dar os inputs de produto e o posicionamento estratégico, mas muito mais do que isso, cada vez mais o CMO ele responde por uma ligação muito forte de vendas. O CMO tem que entregar performance. Se o meu marketing não entrega resultados de fato, eu tendo a ser um CMO muito menos valorizado dentro da empresa. Então, tem essa base tradicional que a gente sempre teve do marketing, vai continuar tendo, de entender as pessoas, entender posicionamento, entender mercado, mas mais do que isso, o CMO hoje precisa entregar performance. O perfil do CMO hoje é de alguém que tem capacidade imensa de aprender, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, então ele precisa saber desapegar daquilo que não está funcionando mais e conseguir aprender o que é um novo conceito, o que é algo novo. Então, acho que entra como característica fundamental a humildade, né? A gente não pode ser arrogante e achar que sabe de tudo e que conhece de tudo, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro. E ainda assim tem que ser alguém estratégico, de visão, que consiga enxergar o todo. A gente vive uma competição muito grande, o que impacta também em a gente ter que reter o nosso cliente por mais tempo, a gente ter que entregar muito sucesso para ele. Então, eu não posso ter uma visão de curto prazo, de só fazer a venda, eu tenho que entender como as coisas se conectam, qual é o perfil de cliente que vai ser bem sucedido, que vai ficar comigo por mais tempo, como é que eu atraio esse perfil de clientes para gerar toda uma jornada sustentável. Eu penso muito mais na cadeia e no longo prazo do que num número inicial, numa fase inicial do processo. Hoje a gente vê na RD como fundamental uma área de operações que enxergue justamente a visão de jornada do cliente como um todo. Então isso começa lá no marketing, mas passa por um pós-venda, passa por vendas, passa pelo uso do produto. Então a gente entende as características do cliente adequado, a gente entende os canais que ele está vindo, e isso gera inputs para todas as partes da operação. E esses inputs fazem com que naturalmente também todas as áreas acabem tendo que trabalhar muito forte em sinergia, né? Então o marketing tem que gerar o lead para vendas conseguir fechar o lead certo, para o atendimento fazer o atendimento certo. Se essas áreas não estiverem conversando o suficiente, se uma não entende o que a outra faz para conseguir fazer a conexão adequada, para conseguir fazer a passagem de bastão, a gente está fadado ao fracasso. Então a gente brinca que não é uma maratona que a gente está correndo ali, é uma maratona em conjunto, é quase que a prova coletiva ali dos 100 metros. Eu tenho que saber passar o bastão e a outra área tem que saber receber, e isso só vai acontecer se a gente treinar muito bem juntos, né? Acho que um ponto fundamental é entender e conhecer muito bem o cliente. É muito comum que o empreendedor se apaixone pela ideia, ele se apaixone pela solução, quando na verdade ele deveria se apaixonar pelo problema. Porque quando ele se apaixona pelo problema, ele está aberto a encontrar novas formas de solucionar aquilo. Quando ele se apaixona pela solução, ele quer mostrar por que o produto dele é o mais adequado, e não necessariamente isso casa com aquilo que o mercado está pedindo, com aquilo que o cliente está de fato interessado. Então a maioria das empresas, a maioria das startups, elas não fecham porque elas não conseguiram desenvolver o produto que elas queriam, porque, enfim, elas não tiveram condições, elas não tiveram recursos. A maioria delas fecha porque o mercado não comprou, porque a gente desenvolveu uma oferta, desenvolveu uma solução que ninguém quer, que ninguém está procurando.
Então, a partir do momento em que eu me coloco muito aberto para ouvir o mercado, para entender que eu posso errar, para entender que eu posso ter falhado, aí eu também vou me permitir experimentar coisas novas, experimentar coisas diferentes para chegar nesse produto adequado, nesse produto ideal. Então, é um processo de construção. Não preciso ser um gênio, Steve Jobs, que previu o futuro e definiu todas as estratégias. Eu posso conversar, entender, iterar, é um processo, né? Faço, coloco no ar, escuto feedback, itero, depois faço de novo e por aí vai. Eu vejo que nos últimos anos o cenário para o empreendedor mudou bastante, né? A gente tem tido cada vez mais ferramentas, conhecimento, então hoje se discute o empreendedorismo, hoje até na faculdade tradicional, que muitas vezes fica para trás, a gente ainda vê o tema começando a aparecer e as ideias surgindo. Isso era inviável lá atrás. Então, tem um arsenal novo de conhecimento, está mais fácil, ao mesmo tempo está mais competitivo. Então, o empreendedor precisa se preparar de fato, porque é uma montanha russa o tempo inteiro, mexe com o emocional. O empreendedor precisa entender se ele é empreendedor, se ele gosta de ser empreendedor. Não tem problema nenhum em não ser, não é feio, não é um problema seguir alguém. O mundo precisa disso também. Mas é preciso entender que para empreender tem que ter estômago. As coisas vão ter altos e baixos o tempo inteiro, você vai passar por várias falhas, vai se questionar o tempo inteiro. E é por isso que eu digo que não adianta pensar só no dinheiro. Se você for pelo dinheiro, muitas vezes é melhor você construir uma carreira executiva e construindo uma trajetória que você trabalhe com alguém, porque você consegue ter esse nível de retorno, mas com um pouco mais de estabilidade. Empreender é o cara do poker que vai pro all-in, né? Então eu estou apostando tudo ou nada e eu tenho que ter, como a gente fala em inglês, guts para isso, né? Eu tenho que confiar no instinto ali e ter estômago para aguentar. Quando a gente fundou a RD, eram 5 fundadores e é muito fácil de virar uma briga, então a gente definiu muito bem quais eram as áreas de atuação de cada um. Então a gente definiu quem era o CEO, que era o Eric, quem era o cara de tecnologia, quem era o cara de vendas. E eu fui para o marketing, que sempre foi a minha vertente, sempre foi o que eu gostei muito de fazer. E foi um período de muito aprendizado, foram 7 anos crescendo muito. A área de marketing da RD hoje é um benchmark nacional. A gente começou comigo sozinho, tocando a área, fazendo os primeiros conteúdos. Quando eu deixei a área de marketing, a gente tinha 60 pessoas, a gente tinha criado o maior evento de marketing e vendas da América Latina, a gente gerava 100 mil leads todo mês, que nos fizeram chegar aos 13 mil clientes. Então, foi uma trajetória muito legal, de muitos aprendizados, mas também de muitos desafios. Posso dizer que não é fácil ser CMO, não. Tem muita gente que brinca, coloca a RD na lista dos próximos unicórnios, se vai ser ou se não vai ser. Eu acho que isso é irrelevante. Eu me sinto muito feliz com o impacto que a gente causa nas pessoas, eu me sinto muito feliz com o efeito que a gente gera, com a quantidade de negócio que a gente consegue transformar na prática, que consegue encontrar um caminho. E, enfim, no fim das contas isso se reflete em famílias com sustento legal, se reflete em pessoas vivendo melhor, e isso para mim é o que mais conta. Há pouquíssimo tempo atrás eu ganhei meu primeiro filho. Hoje o sucesso para mim é chegar em casa, fazer ele rir, fazer ele se divertir e mais para frente contar para ele um pouquinho da minha história, do que foi a história da RD e fazer com que ele se sinta orgulhoso do pai que ele tem.